E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, professor de Legislação Empresarial. O nosso tema de hoje é sobre as empresas públicas. As empresas públicas, elas pertencem à administração pública. O que seria a administração pública? O aparelhamento do Estado em que há os órgãos públicos, as entidades públicas, como as fundações públicas, as autarquias públicas, as empresas públicas. Tudo isso pertence à administração pública. As empresas estatais, elas são trazidas por meio de autorização legislativa. Então, precisa de uma autorização legislativa para criar uma empresa pública. A Constituição Federal, ela faz restrições para que haja empresas públicas. Ela restringe a criação de empresas públicas. Então, a Constituição diz que só pode ser criado empresas públicas para atos imperativos à segurança do Estado, ou seja, para a segurança nacional, ou então para que haja um relevante interesse coletivo, um relevante interesse social da sociedade. Então, muitas das empresas, elas têm uma finalidade que, além da finalidade lucrativa, existe a finalidade social. Então, existe um interesse da sociedade para a criação dessa empresa pública. As empresas públicas, elas não podem gozar de benefícios fiscais. Por quê? Senão, ela vai sair em vantagem e as empresas privadas vão sair em desvantagem. Aqui estão alguns exemplos de empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, aqui são algumas empresas, todas elas pertencem ao poder público. Aqui, quando eu falo sobre o Banco do Brasil, ele é considerado uma sociedade de economia mista. A Petrobras é considerada uma sociedade de economia mista, é uma sociedade empresarial de economia mista. O que quer dizer sociedade empresarial de economia mista? A sociedade empresarial de economia mista, ela pertence ao poder público. O poder público, ele tem a maior cota, o maior capital, digamos que o maior capital votante. Então, ela tem direitos de voto sobre a maioria. Então, a porcentagem, geralmente, para o poder público, tem que ser aí uma porcentagem a partir de 51%. Então, o poder público ele tem uma cota de 51%. Já os sócios, ou as sociedades privadas, elas vão ter um capital aí de 49%. Então, elas têm 49% e a administração pública 51%. Sempre a administração pública vai ter um capital votante maior do que os privados, as pessoas privadas que investem nessa sociedade empresarial. Então, quando eu falo em sociedade de economia mista, significa que eu estou falando de um contrato social, ou melhor, de um estatuto social, pelo qual existe a administração pública como sócia e existem também outros sócios, que não é a administração pública, mas sim a administração privada. São pessoas privadas, são investidores. As empresas públicas e as empresas de sociedade de economia mista, elas têm uma lei própria. Então, elas obedecem à lei de empresas públicas e sociedade de economia mista. As empresas públicas, elas são criadas por meio de autorização legislativa. Então, precisa haver uma autorização legislativa para que seja criado uma empresa pública. O regime societário dessa empresa pública, a empresa pública ela pode adotar qualquer regime societário.
Ela pode ser uma empresa pública de sociedade limitada, uma empresa pública de sociedade em conta de participação, ou então uma sociedade empresarial limitada. Eu acho que limitada até já falei. Então, ela adota qualquer modalidade aí, qualquer regime de responsabilidade. Mas quando eu falo de sociedade de economia mista, as sociedades de economia mista que tem o investimento da administração pública mais o investimento das pessoas privadas, nesse caso, elas não podem adotar qualquer regime de responsabilidade, tá? Então, essas empresas de sociedade de economia mista, elas não podem adotar qualquer regime. Elas só podem adotar o regime de sociedade anônima. Lembram das sociedades anônimas? As sociedades anônimas são aquelas em que existem mais critérios, que existem mais escrituração, que exige uma contabilidade mais apurada, que exige auditorias. Então, as sociedades anônimas, elas são adotadas, esse regime de sociedade anônima são adotados pelas empresas de sociedade de economia mista, que são empresas públicas. Dentro dessas sociedades empresariais públicas ou essas empresas públicas, elas têm que ter a remuneração dos administradores e essa remuneração dos administradores tem que ser pública. Então, todos têm que saber quanto ganha esses administradores. Não pode ser secreto, então tem que ser público. Qualquer pessoa pode acessar no órgão público para verificar o salário desses administradores. Para que seja eleito um administrador de uma sociedade de economia mista ou então de uma empresa pública, existem alguns critérios. Dentre eles, por exemplo, a experiência de 10 anos. 10 anos no setor público ou privado. Ou então, ter 4 anos de experiência ocupando algum cargo de chefia ou então de direção, desde que a empresa seja do mesmo gênero. Nas empresas de sociedade de economia mista, ela vai ter aí o quadro de acionistas, quadro de administradores, conselho de administração, comitê de auditoria, conselho fiscal. Então é muito ampla e o seu gerenciamento é muito mais eficaz. As empresas de sociedade de economia mista e as empresas públicas, ou seja, as empresas estatais, elas têm que licitar. O que seria isso? Licitar. Licitar é realizar o processo de licitação. Então, quando eu preciso comprar algum equipamento para essas empresas, eu preciso fazer um processo licitatório, em que haverá pessoas que vão se candidatar para vender produtos para as empresas públicas. Então, eu não posso simplesmente chegar e comprar o que eu quero, o que eu preciso para a empresa. Não pode ser desse jeito. Eu tenho que abrir um edital, publicar no jornal que eu preciso comprar equipamentos. Daí, então, haverá um processo em que algumas pessoas elas vão se habilitar nesse processo e elas vão falar, olha, eu posso vender para a administração pública, eu cobro tal valor. Então, tudo isso tem que ser público. A licitação é um meio de tornar público esse processo de compras da empresa pública. Assim como, por exemplo, vamos supor que a Petrobras ela precisa alugar um prédio comercial.
Nesse caso, a Petrobras ela não pode simplesmente escolher o prédio que ela quer e alugar. Não pode. Ela tem que fazer um processo licitatório. Esse processo licitatório significa que ela vai publicar no edital, ou seja, publicar aí num jornal de grande circulação, ela vai publicar que ela precisa alugar um prédio comercial. Daí, as pessoas interessadas, os interessados, eles vão falar, poxa vida, eu tenho um prédio que vai cair bem para a Petrobras. Esse prédio, o aluguel dele está custando tal valor. Então, percebam que tanto para comprar bens, para alugar imóveis, ou até mesmo vender imóveis, essas empresas elas precisam participar desse processo, que é o processo de licitações. O objetivo da licitação é tornar a seleção da proposta mais vantajosa. Então percebem que várias pessoas elas vão se candidatar para vender seus produtos para a empresa pública. Então, no processo de licitação, eu, particular, eu vendo meus produtos para os órgãos públicos, para as empresas públicas, para as fundações públicas. Eu faço essa venda. E quando eu faço essa venda, significa que não é apenas uma pessoa. Várias pessoas elas vão fazer essa venda para a administração pública. E a administração pública vai ter que escolher com base em critérios objetivos. Então, a administração pública ela vai escolher de quem que ela vai comprar material. Só que essa compra tem que obedecer alguns critérios que estão escritos na lei de licitações. As concessionárias. As concessionárias elas são empresas privadas, não são empresas públicas. As concessionárias elas prestam serviços públicos por meio das licitações. Então, existe uma licitação do qual o órgão público ele convoca algumas pessoas para assumir determinados serviços públicos. Como, por exemplo, a linha amarela do metrô de São Paulo. A linha amarela do metrô de São Paulo é uma concessionária. Uma concessionária significa que é uma empresa privada, não é uma empresa pública. É uma empresa privada que, por meio das licitações, ela ganhou a concorrência. Licitação nada mais é do que concorrência. Ela ganhou esse concurso, daí então ela teve a concessão da linha amarela. E aí com isso ela vai ter uma renda do governo.